Você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo para o sucesso do seu negócio. Você está aqui no programa Varejo em Movimento, que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Conectar Hub, Estúdio Pro Hub e Comunicando e Andando. Eu sou Victor Abbe, CEO da Estúdio Pro Hub. Eu sou Nando Andrade, do Comunicando e Andando. E seguindo a nossa caminhada do conhecimento, do universo do varejo, com carinho hoje nós vamos trocar uma ideia com Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio Rio Grande do Sul desde 2011, professora universitária, fonte recorrente em veículos de comunicação regionais e internacionais e hoje está conosco aqui no Varejo em Movimento, nos dando essa honra. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, queridos. Bom falar com vocês aqui. Me levaram aqui para a condição de fonte internacional. Vou chegar lá. Eu sou ainda uma fonte nacional, mas tá tudo bem. Mas em algum momento isso pode ter saído lá fora, a gente perde o controle. Olha só, tu tá prevendo. Tá prevendo. Hoje não vamos falar sobre previsões? Vai que é sobre isso. Vai que é sobre isso, vai que é sobre isso. Um dos assuntos muito pedidos aqui, né, pela nossa audiência, a parte de economia é o calcanhar, às vezes, aí dos pequenos varejistas, que é com quem a gente conversa. E dentro desse cenário, passa, assim, um overview pra gente de como tá o cenário econômico, como vocês estão enxergando o cenário econômico desse ano que tá começando, né, o nosso episódio, os primeiros aí de 2024, as previsões, assim, superficiais, claro, mas de que forma que está se vendo a economia do que passou, né, 2023 e o que está prevendo em 2024. Bom, vamos começar falando então o que foi 2023, né? 2023 foi um ano que para o Brasil entregou mais do que a gente previa, né? Só que aí pode ser que quem esteja me ouvindo aqui esteja dizendo, epá, que país é esse que não foi o meu? Eu né? não estou nesse país. Não estou nesse país, mas eu já explico. Quando a gente começou o ano, né, de 2023, as expectativas eram de um crescimento muito menor do que acabou se registrando, né, que é algo em torno de 3%. O que aconteceu ao longo de 2023 que acabou surpreendendo positivamente? Em primeiro lugar, o desempenho da agropecuária, que foi extraordinário, né? A agropecuária deu show aí em produtividade, em produção. Então, áreas do Brasil que conseguiram colher bem, conseguiu desfrutar disso. O Rio Grande do Sul não conseguiu ver isso. A gente teve mais uma estiagem aí para a nossa conta. A gente começou um ano de 2023, né, abrindo os bolsos do governo federal, né, muito estímulo fiscal vindo, começando lá com a PEC da transição, e isso tem resposta na economia, e o mercado de trabalho continuou bastante resiliente, né? Vamos dizer assim, a gente termina o ano aí criando em torno de 1,5 milhão de postos de trabalho, que é algo muito significativo, é mais gente dentro do mercado de trabalho, mais gente com renda, mais gente consumindo. Então, a gente termina o ano de 2023 com um crescimento bastante significativo, como eu disse, surpreendente. Aliás, deixa eu dar um parênteses aqui, o Brasil vem surpreendendo positivamente, vem vindo com resultados maiores que os economistas estão prevendo já há um bom tempo. Aí as pessoas perguntam, mas os economistas são ruins, né? Vocês erram. A questão é que tem algumas coisas que a gente não tem como prever, né? A gente não tem como antecipar, muitas vezes, estímulos fiscais. Não tem como entrar na cabeça de um político e saber como é que as torneiras vão se abrir. Mas, desde lá de 2017, a gente fez algumas reformas na economia. E essas reformas podem ter mudado a forma como a economia responde, né, a estímulos que ela sofre e também a forma como ela se comporta. Então, talvez a gente tenha crescido o nosso produto potencial nos últimos tempos. Isso é uma coisa que a gente vai testar ainda. A gente vai conseguir ver quando estiver mais longe, né, tiver um período mais longo para testar. Quando a gente olha para o ano de 2024... a nossa expectativa, por hora, é de um ano morno. Né? Então, o que eu quero que as pessoas entendam como um ano morno? Um ano morno é aquele ano em que o cenário econômico ele não ajuda, mas ele também não atrapalha. Né? Que já é muito bom, né? Aí é uma coisa importante. Assim, ó, eu converso com muitos empresários. Né? Eu estou nessa vida de economista há uns 20 anos, né? Apesar da CUT não revelar. Né? Mas, assim, eu estou há 20 anos nesse mercado. E eu vou dizer para vocês, toda vez que algo dá errado, o cara diz, é o cenário. Cenário. Mas quando dá certo, é estratégia. Né? Okay? Então, assim, ó, esse ano não vai dar para dizer que é o cenário atrapalhando, não. Entendeu? Assim, a economia vai andar, né?
morna, que eu disse. A gente tem uma expectativa aí de um crescimento que não é um crescimento espetacular, né? A Fecomércio está prevendo um crescimento na ordem dos 2%, mas a gente vai ter inflação controlada, processo de desinflação que foi bastante significativo ao longo de 2023 e continua em 2024. A gente vai ter juros que começaram a baixar em 2023, continuando a baixar em 2024. Muita coisa que era, por exemplo, reajustada via IGPM, vai ter um IGPM negativo esse ano, né, que não vai conseguir carregar para o ano que vem, então vai dar um alívio também. E a gente vai ter o mercado de trabalho provavelmente continuando gerando vagas, né? Não na mesma medida que gerou no ano anterior, mas colocando mais gente para dentro do mercado de consumo e com uma inflação controlada, preservando aí poder de compra. Então, a gente acredita que, em linhas gerais, o contexto não vai ser ruim, mas vai ser especialmente positivo para o varejo, porque uma variável importantíssima, né, que é essa questão do crédito, que estava meio enrolada no ano de 2023, vai começar a se resolver ao longo de 2024. E essa queda de juros e a resolução de problemas aí de crédito, especialmente para grandes empresas, que foi muito importante no ano de 2023, vai poder fazer com que esse nó desate, né? Como tu enxerga, tu comentou vários indicadores, né? Às vezes a gente fala muito com o pequeno varejista, às vezes é aquele cara que abre a loja e fica com a barriga no balcão e não se atenta a esses pontos, esses indicadores. O que tu diria para esse varejista no sentido de se preocupa com qual indicador para a tomada de uma decisão estratégica para o ano de 2024? Eu te ligo aqui. Isso. Quando a gente pensa num negócio, né, Nando, ninguém pensa basicamente naquela sexta-feira de tarde que vai sentar na frente do computador e dizendo agora eu vou olhar meu fluxo de caixa. Agora eu vou olhar entradas e saídas, vou ver como é que foi. Ninguém faz isso, né? Ninguém romantiza o processo do controle financeiro. Só que tem uma frasezinha que eu costumo repetir, que é quando as contas não fecham, quem fecha é o negócio. Então você tem que olhar para isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a sua situação. E a sua situação real é que tem que pautar as suas decisões reais, né? Então, antes de tomar decisões, muitas vezes de expansão, né, de se arriscar em tomada de recursos, tem que ver se as decisões que já foram tomadas no passado foram as mais acertadas ou não. Então, tem que começar o ano fazendo um balanço, né? Um balanço do seu fluxo de caixa, no sentido de olhar como é que as coisas estão, você tem equilíbrio ou não. O que a gente pode ter clareza para esse ano é que, em linhas gerais, a gente não vai ter tanta volatilidade de preço como a gente teve no passado. Quando a gente tem preços mais bem comportados, isso dá mais previsibilidade, isso dá mais capacidade de planejamento. Então, não adianta ter uma vantagem em planejar se você não planejar. Então, o cenário é mais propício para planejamento. A gente vai ter uma taxa de juros que vai se reduzir. Agora, ainda está muito parecida com a taxa de juros que a gente tinha há pouco tempo atrás. Mas daqui a um tempo, a diferença vai ser mais notável, né? Então, se a diferença é notável, principalmente se você tem dívidas tomadas no passado, vale a pena pensar em trocar dívidas que foram assumidas no passado mais caras por dívidas mais baratas. Existe uma característica, né, da tomada de crédito da economia brasileira que são por taxas pré-fixadas. E essas taxas pré-fixadas, num passado não muito distante, estavam muito altas. Então, daqui a pouco, a gente começa a olhar a troca de dívidas, né, como uma alternativa. Baita ponto. Isso é um ponto super importante. Outra questão relevante aí é que a gente muda a perspectiva de tempo, né? Então, com taxa de juros menor e juros menores, a gente também tem que entender que os descontos mudam de patamar. Entendeu? Porque que acontece? A antecipação dos recursos já não vai ter o mesmo valor. Então, você tem que cuidar com os descontos que você está propondo para o seu cliente no pagamento à vista. Porque uma coisa era quando você tinha taxa de juros na ordem de 13. Quando você tiver taxa de juros na ordem de 9, não é mais a mesma coisa. Então, isso você tem que se ligar
no momento de montar a sua estratégia cotidiana ali, né? A gente teve, em 2023, apesar desse cenário positivo, algumas mudanças no que diz respeito a taxas de importação de produtos da China, né? Então, isso aconteceu agora do meio mais para o fim do ano. E tu acha que terão segmentos que terão um resultado negativo devido a essa taxação? Isso movimenta bastante o mercado para 2024, principalmente pensando que diversos varejistas, né, se utilizam dessa importação e dos baixos preços de produtos da China para trazerem para o seu mercado, tanto no mercado de vestimenta, no mercado de tecnologia. O que a gente enxerga, né, e todo o movimento, por exemplo, que a gente tem na própria Ficomércio ou no próprio Cindy Lojas aqui, é uma visão negativa sobre essa postura, né? Que postura é essa? Essa postura de dizer que eu não vou taxar esse bem que está sendo importado. Por quê? Porque a gente tem que garantir que quem concorra no mesmo mercado concorra dentro das mesmas condições, dentro das mesmas regras. Hoje, no Brasil, a gente tem uma estimativa de entrada de cerca de 1 milhão de pacotes dia. 1 milhão de pacotes dia que entram sem tributação, na sua maioria das vezes, comparado a um país que nem o nosso, que tem uma das maiores cargas tributárias sobre consumo do mundo. Sim. É uma concorrência muito desleal, que faz com que a precificação desses produtos para o consumidor final, quando compra desses sites, é muito mais barata, muito mais atrativa do que se ele for comprar numa empresa aqui. Hoje a gente tem um programa, né, do governo federal, que é o Remessas, agora esqueci o nome, remessa correta, remessa certa, não lembro qual é o nome, que está fazendo com que as empresas pelo menos informem, né, ao governo o que está acontecendo, para se ter uma noção do que é esse volume de pacotes ou de encomendas que está entrando no Brasil. Mas elas ainda estão entrando no Brasil e estão entrando no Brasil em condições mais favoráveis. Isso repercutiu muito em alguns mercados em específico, como, por exemplo, o mercado de vestuário. O que historicamente a gente falou, né, publicamente, se manifestou junto ao governo e tudo mais, é que o que a gente quer é que haja condições igualitárias de concorrência. Porque se você bota uma vantagem competitiva a um agente externo, você está desprezando a capacidade de geração de emprego e renda que está acontecendo aqui dentro do país. E a gente está simplesmente perdendo oportunidades, né, de mercado, porque simplesmente a gente favorece tributariamente um agente externo. Então, a gente, no Brasil inteiro, né, a gente vê muitos movimentos de varejistas indo na direção de cobrar, né, uma equivalência. Então, ou tributa eles ou não tributa a gente, mas o negócio tem que ser de par e passo, né, de igualdade de competição. Patrícia, tem um ponto que tu colocou ali na conversa e acho que é um destaque, né? Se o caixa não fecha, a empresa que fecha, né? E nos bastidores a gente estava contando um pouco sobre essa questão de juros e tu comentou que está baixando, enfim. E tu trouxe um exemplo que para o pequeno varejista ele consegue implementar amanhã, né? Esse cuidado, talvez não seja implementar, é cuidar para não fazer na hora do caixa perder valor que tu poderia colocar dentro do caixa de alguma forma. Explica um pouco esse cuidado com a 10 vezes sem juros ou adiantamento, como que o varejista consegue na prática minimizar e daqui um pouco aumentar a sua receita em 3%, 4%, que é aquilo que ele acaba deixando na mesa pro setor econômico, enfim, para as financeiras, para quem ele adianta. Acho que é bem importante. Ótima pergunta. E nesse tempo que eu estava falando, eu fui pesquisar aqui, o nome do negócio é remessa conforme. Tinha esquecido. Professor é bom, né? Nunca ia sair sem essa. Não, remessa conforme, né? É o programa da Receita Federal. Bom, mas vamos lá. Uma coisa que a gente, muitas vezes, olha muito para fora, reclama muito do cenário e esquece de fazer é o tema de casa. Eu disse para vocês, né? É olhar, por exemplo, para ver se eu estou precificando corretamente os bens e os serviços que eu estou fornecendo. É ver se eu estou treinando as pessoas que estão trabalhando comigo para exercerem o papel de representantes da empresa, né? E uma das coisas que eu acho que é um exemplo muito fácil de ser entendido é muitas vezes o que acontece na boca do caixa. A boca do caixa
ela é simplesmente um momento de finalização da compra. Eu acho que a perda de venda mais significativa, mais triste, aquela que o coração chora, chora, né? É aquela que o cara tá na fila do caixa, com a compra na mão, com a mão na carteirinha aqui, ó, e de repente diz, ai, vou desistir. Porque aquela ali foi, se tu tivesse tido qualquer tipo de movimento para capturar aquela venda, né, ela tinha acontecido. Né? Então, não é à toa que grandes lojistas já passam na fila e perguntam, vai pagar assim, vai pagar assim? Por quê? Está te coletando ali para não ter essa perda nesse momento que é sabe? É a golden hour, né? É o momento da coisa acontecer, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando você está ali com a compra feita, o seu caixa é um agente promotor de redução de rentabilidade do seu negócio. Como assim? Quantas vezes a gente chega no caixa, nós, consumidores, nós já temos a nossa pré-disposição a fazer um pagamento num determinado formato. Por quê? Porque todo o processo de decisão de compra tem que levar em conta, né, duas coisas. Ó, tu que assistiu aula de microeconomia, tu sabe disso, né? Que é o querer e o poder. O querer é você olhar lá o produto, você ver se você precisa dele, se você gosta dele. O poder é a sua capacidade de pagamento. E no Brasil, a gente já pensa na nossa capacidade de pagamento à vista e a prazo, porque a gente sabe que essa possibilidade existe. Quando a gente chega lá na boca do caixa, o caixa, qual seria uma pergunta adequada para fazer para o cliente, né? É como você quer fazer esse pagamento, ou como fica bom para você fazer esse pagamento. Se o cliente fala à vista, acabou. A vista é a vista. A vista é o melhor dinheiro que pode entrar na boca do seu caixa. E mais ainda, né? Se for em dinheiro, se for em Pix, melhor do que se for no débito. Sempre. Por quê? Por causa das taxas que são cobradas na operação financeira da captação desse recurso. Quando ele diz que ele quer fazer a prazo, você caixa, tem que perguntar para ele, em quantas vezes você quer fazer? E aí você tem que esperar o cliente dizer quantas vezes ele quer fazer. Porque na maioria das vezes o cliente já vai dizer em mais vezes até do que seria o limite do razoável para ele. E aí se ele disser 3 vezes, você diz, fechou. Você não pode olhar para ele e dizer, não quer fazer em 6? Não, ele quer fazer em Ou pode 3, fazer até 6. Ou pode fazer até 6, ou pode fazer até 10. Ou que nenhuma vez eu ouvi, faz em 6, boba. Né? Gênio! Pelo amor de Deus. Porque se ele fizer em 6, vão ser 6 parcelas que o lojista vai ter que antecipar. E essa antecipação come rentabilidade. Só que o caixa só vai fazer isso se ele for treinado para ser caixa. A pergunta de como você quer pagar, entendendo que a vista é sempre a melhor forma de pagamento de receber. Quando for fazer a prazo, quanto menos parcelas o cliente desejar pagar, né, vai ser melhor dentro do limite da capacidade de financiamento que a loja pode oferecer para ele, porque dinheiro no tempo é dinheiro. E antecipação de crédito é sempre dinheiro que fica sendo retirado da rentabilidade do negócio. E quem está ali no caixa, muitas vezes, se não foi treinado para isso, não percebe. E acaba pensando sobre que visão? Só a visão de consumidor ele é. Ele vai pensar na renda dele, na capacidade de pagamento dele, nas opções que ele tomaria. Só que, na verdade, quando você chega num cliente, como foi o meu caso, que queria pagar à vista, e a moça olhou para mim e disse, fazem 6, boba. Eu pensei, boba é quem te contratou. Okay? Tem outro bobo aí. E na força do ódio eu fiz em 8, tá certo? Ah, é? Então vamos no limite. Na força do ódio eu fiz em 8 vezes, né? A pergunta é, o que aquilo gerou para mim? Uma fala em podcast, em palestra. Porque não gerou satisfação absolutamente nenhuma, porque eu já poderia pagar aquilo à vista. Então aquilo é só custo sem simplesmente gerar ganho para o consumidor. Desconto à vista ou a taxa do parcelamento? Depende do que vai ser a taxa do que vai pagar e depende do desconto que tu vai fornecer. Então, isso, cada loja tem que fazer a conta. Não, uma coisa que a gente não pode ser é preguiçoso. Dinheiro cobra pela preguiça, viu? E cobra alto. caro. E cobra caro.
E cobra caro. Então, isso a gente tem que botar na ponta do lápis. Porque, muitas vezes, você errar a mão no desconto à vista é perda de dinheiro. Também. E não dar o desconto à vista também pode ser uma perda de dinheiro, dependendo dos valores. Então, tem que sentar, tem que fazer conta. Outra coisa que tem que lembrar é o seguinte, né? Taxa de juros que o sistema financeiro cobra é um preço. E se é um preço, ele varia de lugar para lugar. Então, você tem que pesquisar. Ah, mas o gerente é do banco, não é teu. Então, se o gerente é do banco, ele vai representar os interesses de quem? Do banco? Então, tu senta, tu conversa com ele, mas tu vai lá e conversa com outro banco, com outra cooperativa. Ele com diz uma que é o fintech, meu e interesse assim que ele por diante. está defendendo. Mas aí que tá, né? Ele vai defender o seu interesse até não conflitar com o interesse da instituição que ele representa. E isso é totalmente legítimo. Isso é totalmente legítimo. Só que a questão é, por que a gente procura em vários lugares uma calça para comprar? E por que a gente não procura dinheiro em vários lugares se a gente também vai alugar esse dinheiro? Porque isso é crédito, né? Tomar crédito é alugar dinheiro. Eu sempre brinco, né? Que quando você pega dinheiro emprestado, vamos pensar agora aqui na pessoa física, assim, né? Quando a gente pega dinheiro emprestado, a gente está pedindo dinheiro emprestado para um outrem que vai nos emprestar esse dinheiro, mas também para o nosso eu do futuro, né? Porque o eu do futuro vai ter que pagar essa conta. Quando a gente pega na pessoa jurídica, a nossa firma do futuro, a empresa do futuro vai ter que pagar essa conta. Então, quanto mais caro for esse dinheiro que eu pegar, mais o operacional vai ter que suar para pagar a conta do financeiro. Eu quero trazer aqui uma pergunta que é de um conhecido, de um amigo meu aí, qualquer do varejo, né? Que em alguns momentos de um processo de crescimento e ainda investindo, talvez, em equipamentos, né? Em materiais para dentro. É alguma coisa assim, entende? E aí, claro que tudo depende da taxa de juros, né? Adquirida no processo, por exemplo, de um capital de giro. Mas eu quero te dizer na questão do risco. Desse cara que chegou agora, precisa tomar uma decisão, chegou no banco, eu tenho duas opções para ti. Tu pode tirar 100 mil de capital de giro, ou tu pode pegar um cartão de crédito com limite de 100 mil reais para fazer as tuas compras. Onde está o maior risco na tomada dessa decisão? E eu estou buscando isso para o dia a dia das pessoas. O cartão de crédito, se bem administrado, você pode girar ele com custo zero. Só que você tem que saber que se você não fizer isso certo... Se o eu do futuro... Se você não fizer isso certo, você está dirigindo uma Fórmula 1. E aí, vai bater. Se você bater, amiguinho, não vai sobrar muitas partes de você. Tá certo? Então, assim, ó, o que a gente tem que entender é que se você tem um cartão de crédito e você sabe operar com esse cartão de crédito, ok? Mas tem que saber fazer, tá? Tem que saber fazer, né? Uma coisa que às vezes as pessoas abrem os negócios na cara e na coragem, elas têm que lembrar que tão importante quanto ter os equipamentos, quanto ter as pessoas, é ter esse dinheiro inicial, especialmente se tiver isso de capital próprio, para começar o giro. Porque senão sempre que você tiver que tomar dinheiro no mercado, esse dinheiro não vai ser um dinheiro barato, né? Todo dinheiro que ele não tem vamos dizer assim, uma garantia real por trás, ele sempre vai ser caro, né? Todo um dinheiro de livre uso, ele sempre vai ser caro. Então, se você faz isso, né, com muita responsabilidade, com muito controle, é possível fazer, né? Dá para fazer, mas você tem que saber fazer, né? Vou contar para esse meu amigo aí. Depois É que essa questão que tu trouxe é delicada, acho que mais delicada ainda, porque são produtos que eles vão se, não deteriorando, se tu cuidar bem, mas vai se desatualizando, né? Então, em algum momento, tu já tem que comprar um mais atual e aí tem que estar preparado para ter a troca no tempo certo. Se tu fizer em 50 vezes, tu sabe que vai ter outras coisas muito melhores, né? Então, é um fluxo bem... Como que pro varejista tu considera uma boa precificação de produto, pensando na parte econômica, assim, no sentido de o que ele precisa se preocupar na hora de precificar o produto? Que baita pergunta. Olha, eu acho assim, quando a gente olha a precificação, eu acho que tem várias frentes distintas, né? Você tem que ver custo de aquisição, que é uma coisa que não pode estar de maneira nenhuma sendo ignorada aí. Você tem que ver o seu custo de operação, porque você está dentro de um ambiente que tem que ser
remunerado, e quando eu falo isso, tem todo o universo da loja, do atendimento, tem a margem que você quer ter, mas você não pode jamais esquecer que você está num universo concorrencial, né? Então, você tem que olhar para o seu lado e ver também qual é que é a precificação dos seus concorrentes. E aí, uma coisa super importante é entender qual é que é o seu mercado. A gente conversava aqui nos bastidores antes sobre uma questão de precificação. E dizendo o seguinte, olha, nem todo preço funciona igual na mesma praça, né? Então, dependendo do bairro que você vai atuar em Porto Alegre, o preço da gasolina vai ser diferente. Nós estamos falando de uma commodity, né? Então, a gente precisa levar certas coisas em consideração, e essas 3 coisas, para mim, são as principais. É o custo de aquisição. Então, se você quer vender bem, vender com preço competitivo, tem que começar comprando bem. E o que é comprar bem? Comprar bem é comprar coisa que vende, né? Não é o produto mais caro que tu vai ter dentro da tua loja, é uma frase feita, mas é o que não vende. Então, não adianta comprar coisa que está em promoção no fornecedor. Você já pensou por que está em promoção no fornecedor? Muitas vezes porque não sai. Não vende. Né? Então, você tem que comprar bem, depois você tem que entender o custo, ou a parte operacional de como é que você vai bancar aquilo, porque tem que estar no preço dos produtos, e você tem que olhar o seu universo concorrencial. Mas aí chega a me dar uma dorzinha aqui, uma certa ansiedade. Por exemplo, vou entrar no segmento de vestuário, né? Para eu me tornar competitivo é muito complexo, porque eu já perco essa do comprar bem, porque eu estou botando contra grandes marketplaces que compram de maneira gigantesca, que tem negociações que estão sempre com a melhor carta na mesa. Né? Como é que eu me torno competitivo a partir do momento que eu já saio não conseguindo comprar bem? Porque aí você tem que vender alguma coisa que não concorra no mesmo plano que eles, né? Então, por exemplo, quando você vai falar de certos tipos de roupa, né? Talvez você tenha que comprar marcas que façam para você, né? Porque aí você vai ter uma precificação mais específica. Talvez você tenha que ganhar, você não vai ter capacidade de ganhar no volume, você vai ter que ganhar em termos de margem. Para dar uma margem boa, você vai ter que fazer um tipo de trabalho que é diferente. Valor. Então, aí tá, né? Tipo, muitas vezes as pessoas se perguntam sobre que negócio que eu vou abrir, né? Olha, eu acho que... Eu sou uma pessoa muito pouco romântica, tá? Eu sempre brinco assim, né? Meu marido pegou e falou pra mim a primeira vez, Patrícia, eu te amo. Eu respondi, obrigada. Então, show! Assim, gênio! Assim, eu não sou muito romântica. Eu sou prática. Então, ok você pensar, eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Mas você tem que pensar se você tem mercado com aquela coisa que você gosta. Muitas vezes as pessoas dizem, pensei num negócio que não existe. Não existe porque não tem mercado, né? Então, tu vai fazer um negócio que vai acabar no outro dia. Breve não vai existir. E em breve outro vai ter a mesma ideia. Não existe. Não existe porque não tem mercado. E às vezes não tem mercado naquele momento, né? Vou dar um exemplo para vocês. Mercado pet. Década de 60. Uma mulher, em média, no Brasil, tinha 6,7 filhos no Brasil, se eu não me engano, tá? Na década de 60. As famílias eram enormes. As pessoas, em média, eram muito mais pobres. Tu acha que alguém ia comprar ração sem glúten, sem lactose para cachorro? Não, né? Cachorro era cachorro. Sim. Não tinha criança que vai me tratar que nem cachorro. Vai tratar alguém hoje que nem cachorro. A minha cachorra vai mais no salão que eu. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, aquilo, o mercado pet, ele não tinha espaço para existir na década de 60. A gente não tinha uma sociedade formada para isso. A gente não tinha renda. A gente tinha famílias grandes demais. Então, não tinha espaço para isso. Agora, olha hoje. Olha hoje, tenta andar na rua num final de tarde, tu vai ver muitas famílias andando na rua. E, de novo, quem são as famílias? Às vezes são famílias unipessoais, né? As pessoas moram sozinhas com o seu cachorro. Os núcleos familiares ficaram menores. Hoje, uma mulher, em média, ao longo de toda a sua vida fértil, tem menos de 2 filhos. A gente está indo para um ambiente em que a população do Brasil vai diminuir em breve, porque a gente simplesmente não está mais fazendo a quantidade de filhos por mulher para manter a população constante. Nesse ambiente, a gente pode ter um pet. E a gente pode levar ele
no salão e a gente pode comprar uma ração que 2,5 kg custa R$180, baseado em fatos reais. Aí tu trouxe a questão do vestuário, daqui um pouco achar o público certo, né? Tu trouxe essa questão que a gente tá tendo a mulher menos filho, ou seja, um público mais velho, né? A gente tá entrando num segmento onde talvez sobre um valor extra para comprar uma ração melhor, para comprar um produto, mas alguém que tem uma renda, né? Como que tu vê esse cenário? Até navegando nas tuas redes, a gente identifica que tu tá buscando esse conteúdo no sentido de talvez aumentar o teu ticket esteja em tu buscar o público com uma maior idade. Quando a gente fala de cenário, existe o cenário conjuntural, que é isso que a gente falou anteriormente, né? Sobre inflação, juros, atividade, nível de emprego. Mas existem as questões de natureza estruturais. E uma das questões mais relevantes do ponto de vista estrutural é a questão etária de uma sociedade. Nós estamos envelhecendo como sociedade, né? Como sociedade, nós estamos ficando mais velhos. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, que é o estado mais envelhecido do país, ali em 2010, nós tínhamos para cada 100 pessoas com 14 anos ou menos, cerca de 40 pessoas com 65 anos ou mais. Em 2022, para cada 100 pessoas com 14 anos ou menos, nós temos 80 pessoas com 65 anos ou mais. Essa quantidade de pessoas mais velhas, num período de tempo tão curto, mostra quão acelerado é o nosso processo de envelhecimento. E aí vem uma coisa interessante, tá? À medida que nós vamos envelhecendo, e uma característica interessante é que a gente vai ficando uma população mais velha e mais feminina. Quando eu tava brincando, assim, ó, eu olho pro meu marido e assim, olha, tu tá que nem carro usado na pandemia, tá certo? Cada ano que passa, tu tá mais valorizado. Quando chega lá nos 80 anos, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma proporção de 2 mulheres para cada homem, né? Então, a gente tem uma população feminina e uma população envelhecida e mais feminina. E aí, quando você faz pesquisas com essa população, né, mais velha, tem algumas características que saltam aos olhos. Essas pessoas, elas gastam em média mais. Essas pessoas costumam ser muito fiéis às lojas que elas compram. Essas pessoas reclamam que muitas vezes vão nos lugares e não encontram os produtos que procuram. E muito menos o atendimento que elas esperam. Então, até que ponto a gente não olhar para esse consumo em potencial que existe faz com que a gente veja escapar entre os dedos receita, né? E aí, de novo, nós não estamos falando em ignorar a população jovem, porque isso a gente nunca fez. O Brasil é um país que ama a juventude. Nós somos um país que ama a juventude. Mas a gente não pode ignorar esse envelhecimento da população, seja no que diz respeito a consumo, seja no que diz respeito a mercado de trabalho. Quando eu falo mercado de trabalho, é começar a contratar pessoas, muitas vezes mais velhas, para posições que não são gerenciais. Porque a gente tem muito disso, né? A gente acha que a pessoa, quando vai ficando mais velha, ela fica mais propícia a assumir cargos que são mais altos. Aí o que acontece? Daqui a pouco você não tem mais os jovens para ocupar as posições iniciais e você tem a cabeça fechada para colocar pessoas mais velhas naquelas posições. E aí você fica desabrigado. Então, essas mudanças geradas por envelhecimento têm que gerar mudanças de comportamento, seja no momento de vender, seja no momento de contratar pessoas. Mas ainda nessa questão do envelhecimento, eu parei aqui pensando um pouco. Se é para se seguir essa tendência, então cada vez mais tem menos população jovem e tem mais população idosa, certo? Certo. Então, idoso não, 60 é mais, não é? 60 mais, 60 mais. Qual é o impacto disso na economia? Porque eu vejo que nós temos agora menos jovens trabalhando, produzindo a receita, que vai ser depois, futuramente, aposentadoria para esse pessoal. Então, é por aí, não é? É por aí. Isto é complicado, é complicado. A gente brinca, né? O seguinte, ó, o que é o ideal, né?
O ideal é a gente cuidar desse processo de envelhecimento. Vamos começar pensando no individual. Eu vejo vocês aqui sentados na minha frente, bem mais jovens do que eu. Nada. Né? Bem mais jovens do que eu. Quando a gente está num processo de envelhecimento, e quando é que a gente começa a envelhecer? No dia que a gente nasce? No outro dia a gente está mais velho, mais velho, mais velho, mais velho. Como é que a gente deveria envelhecer? Né? Cuidando de 4 dimensões. A gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, dos nossos relacionamentos e da parte financeira. Então, o ideal é enricar e depois envelhecer, tá certo? Porque envelhecer pobre é ruim, é muito complicado, porque a velhice é cara. Por quê? Porque você começa a pagar por coisas que você fazia antes de graça. Né? Isto é, pensa só em gasto que a gente tem, às vezes, para medicamento, para a gente se sentir normal. Hoje a gente se sente normal, dependendo da idade que você tem, sem tomar nada. Daqui a pouco você começa a tomar alguma coisa para ficar bem, entendeu? Então, como sociedade, isso é uma coisa muito importante. Porque a gente dividia, né, a gente divide a sociedade em população economicamente ativa, ou a força de trabalho, né, e a população que está fora da força de trabalho. Né? E a maior parte das pessoas que estão fora da força de trabalho ou são crianças, ou são pessoas idosas. Né? Então, a força de trabalho no Brasil, ela vai se reduzir. Se ela vai se reduzir, ela precisa se tornar o quê? Mais produtiva. Se tornar produtiva é o meio para se tornar mais rica. Ela precisa se tornar mais produtiva para se tornar mais rica. Então, a gente tem uma coisa complicada aí pela frente. A gente tem que melhorar muito a educação dos nossos jovens, que vão ser os nossos adultos do futuro. Financeira, principalmente. A gente precisa aumentar muito, né, aqui no Brasil, a nossa capacidade de entender que a gente precisa criar as pessoas capazes de criar valor, porque é isso que vai gerar valor para nós como sociedade, né? Porque lá na frente a gente vai ter um contingente muito grande de pessoas idosas que vai depender dessa massa de pessoas, né? Que vai ser menor e provavelmente cada vez está ficando proporcionalmente menor o que a gente já teve no passado, né? Para ser responsável por essas pessoas que são mais velhas. A gente fez agora, recentemente, uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência, uma das coisas mais relevantes que ela fez foi acabar com a aposentadoria por tempo de serviço. Né? E por que acabou com a aposentadoria por tempo de serviço? Porque é insustentável. É insustentável do ponto de vista atuarial uma aposentadoria por tempo de serviço. A minha mãe se aposentou por tempo de serviço, tá? Com 45 anos de idade. Imagina. Minha mãe começou a trabalhar com 15, né? Minha mãe era balconista de farmácia, né? Com 15 anos, ao longo da vida vendeu tecidos, trabalhou em loja, depois ela foi secretária, né? Mas ela trabalhou durante 30 anos e com 45 anos ela se aposentou, tá? Aí a minha mãe, aposentada com 45, viveu até os 68. Então, pensa, ela contribuiu 30 anos e aí ela já se aposentou, ficou aposentada há 23 anos. A minha mãe, eu brinco com ela que ela gostava de um galetinho, né? Casou com meu pai, que era 8 anos mais novo que ela. A minha mãe é falecida há 13 anos, mas ela deixou uma pensão para o meu pai. O meu pai, que ganha essa pensão vinculada ao CPF dela, recebe essa pensão há 13 anos. Então, contem, ela recebeu durante 23, que ela estava viva, e agora há 13 anos, o meu pai recebe essa pensão. Já são 36 anos. Ela contribuiu quantos anos? 30. 36 anos. E aí tu pergunta, e teu pai? Olha, ele vai ser a tristeza do INSS, porque ele vai longe. Vai longe. Entendeu? Vai longe. Aí eu pergunto a ti, isso é sustentável? Não, isso não é sustentável. Então, hoje a gente tem uma aposentadoria no Brasil que é determinada por idade. Você só começa a ganhar a partir de uma determinada idade, que é depois lá dos 62 anos de idade. Tá? Não pode mais se aposentar aos 45, como foi o caso da minha mãe, como foi o caso de muitas outras pessoas. Tá certo? E também houve uma mudança no regulamento do acesso a pensões. Por quê? Porque quem é que está gritando isso? A demografia.
As mudanças demográficas pedem que isso aconteça. E vou dizer mais, a gente vai pegar mais reformas ainda, né? Em pouco tempo. Ainda. Outras mudanças não são necessárias porque me parece que nessa previsão, em alguma vez, se tem um colapso aí. Eu não sei se existe uma previsão para isso, se esse é o caminho, de fato, para uma solução dessa. Na verdade, o que vai acontecer ter mais é filhos. que, ao longo do tempo, o que vai acontecer é que nós vamos ter outras reformas, vai ter que ter outras reformas, muito provavelmente o teto da Previdência Social vai se aproximar do piso da Previdência Social, e as pessoas têm que se convencer que elas vão ter que ser responsáveis pelos seus eus do futuro. Só que esse eu do futuro não vai acontecer daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Esse eu do futuro é aquele eu do futuro de 60 anos, 65 anos, 70 anos. Nós vamos ter que nos manter trabalhando por mais tempo. E isso não vai ser só uma necessidade pessoal, vai ser uma necessidade nossa enquanto sociedade. Nós vamos precisar de força de trabalho por mais tempo. Então, são transformações que nós vamos viver. Assim, a minha geração vai ver, a geração de vocês vai ver, a geração dos nossos filhos vai ver. E são transformações que, para certas coisas, são doloridas. Por quê? Porque a gente tinha uma outra coisa no nosso imaginário. Né? Educação financeira para essa galera toda. Isso falta, né? Muito. Falta. Muito, porque se a gente não estimula isso, o cara vai chegar lá pobre. Mas Porque ele quer usar antes. E aí tá. Ele quer usar agora. Porque o agora é muito cedo. É muito Gostoso, né? Vou pra praia agora, óbvio. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, né? Esses dias fizeram um teste, né? Um teste de empatia. Como é que é o teste de empatia? O teste de empatia era assim. A gente pegava uma foto de alguém desconhecido e mostrava para alguém. Mostrava para outra pessoa, tá? Okay? E via como é que funcionava o teu coração. Né? Como é que tu reagia, né? Quando tu vê um desconhecido, tu é indiferente. Ele é mais um desconhecido. Aí pegavam e mostravam uma foto de vocês mesmos, por exemplo, bebês. Aí dava aquele quentinho. Já tá? não, quentinho no coração, né? E você sabe que tem aqueles aplicativos que envelhecem as pessoas, né? Ok? E aí fizeram, assim, um envelhecimento a full, assim, né? Pra ver que o cara é bem velhinho mesmo, né? E mostrava para as pessoas, mas era por um aplicativo de envelhecimento, então tu conseguia saber que aquele ali era tu envelhecido. E medir como é que as pessoas reagiam. Aí vocês acham que as pessoas reagiam parecido com quem? Com o desconhecido ou com o bebê? Com o bebê. Não? Com o desconhecido. Sabe por quê? Porque a gente não se conhece no futuro. A gente não tem empatia com o nosso eu do futuro. O nosso eu do futuro, ele é um desconhecido para nós. O nosso bebê, ele é um velho conhecido. A gente já viu muitas vezes no álbum, nossa mãe falou coisas dele, de histórias dele. A gente tem afeto por ele. Só que a gente não tem nenhuma influência sobre ele, né? Ele já aconteceu. Só que a gente tem muita influência sobre o nosso eu do futuro. E como a gente não tem a empatia com o nosso eu do futuro, a gente dá muito valor para quem? Para quem a gente conhece. Quem a gente conhece? Nosso eu do presente. É nosso eu do presente, muitas vezes, que a gente quer fazer a satisfação das necessidades dele. Quando, na verdade, quem a gente, por exemplo, conhece, por exemplo, a saúde, a realidade financeira, a capacidade de poupança, é nosso eu do presente. Quando a gente tem incerteza sobre o nosso eu do futuro. Então, quem a gente tem que estar ajudando é o nosso eu do futuro. Porque a gente não sabe como é que ele vai estar. O nosso eu do presente, a gente conhece ele. Só que muitas vezes a gente prefere dar uma forcinha para o nosso eu do presente ser muito feliz, né? Às custas, às vezes, até do eu do futuro. A gente sabe que eu achei que fosse a mesma reação do bebê, porque assim, a gente olha aquele senhorzinho, tem isso, né? Olha, o Papai Noel, né? Então, a gente tem essa coisa, mas, professora, a senhora é uma máquina de gerar corte. Vai ser o programa mais difícil, a gente vai ter que fazer muito corte, que é o programa mais difícil de tomar a decisão de quais cortes são. Deixa eu entrar num assunto da economia no setor da tecnologia. A gente comentou que a gente está envelhecendo, né? A população está envelhecendo. Tu comentou que daqui um pouco o varejo ele tem ali a dificuldade de ter um produto para essa pessoa, o atendimento para essa pessoa, mas ao mesmo tempo o varejista lá está sendo muito cobrado pela tecnologia, né? De ser disruptivo nessa questão tecnológica. Como emparelhar isso e concorrer, talvez, com esse lado desleal da economia tecnológica, no sentido de que o preço é uma competição, muitas vezes, desleal do grande com o pequeno? Como que ele consegue entrar nessa briga econômica
em ser a opção de compra? Vou dividir a minha resposta aqui em várias partes para dar vários Perfeito. cortes, tá? Então, é o Tem os seguinte, memes ó, também, né? ó, Ela aqui, pode. ó, Eu tenho. aqui, ó. Primeira coisa, assim, tem uma frase do Fabiano Zortea, Já do esteve aqui com a Já. gente. meu amigo querido do Sebrae, que ele diz o seguinte, ó, a gente tem que cuidar para não ficar seguindo tendência, tendo pendência para resolver, entendeu? Então tem que cuidar isso. Né? Baita Então, frase. essa frase é uma frase excelente. Cuida pra não seguir tendência, tendo pendência para resolver. Então é o seguinte, às vezes existe esse afã de tentar ser tecnológico. E a gente tenta ser tecnológico esquecendo o que importa, né? Eu tenho uma historinha para contar. Posso contar a historinha? Claro. Tem uma historinha para contar que eu acho que é maravilhosa. Uma vez eu estava em Curitiba. E aí eu fui numa dessas cafeterias moderninhas, sabe? Lá no fundo da loja, 3 millenniums. Tá? Com cara de que não estavam fazendo nada e com cara de que iam continuar não fazendo nada quando eu fui importunar, entendeu? Aí Importunar. eu fui importunar, né? Importunar, Claro. imagina, que um café, né? Que absurdo. Que absurdo. Aí, cheguei, chamei Millennium veio, e aí eu disse, olha, eu queria um café. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ai, aqui é tudo por aplicativo. Já me deu nojo, né? Já me deu nojo. Pô, isso é uma outra cidade. Eu disse, pô, eu não sou daqui. Eu te disse, oi, tu já viu que eu não era daqui, né? Não vou baixar um aplicativo. Aí ela assim, então tem pelo tablet. Lá fui eu no tablet, né? Passava. Eu só queria um expresso. Pra ler aquele tablet, eu tinha que ter um curso básico de italiano, entendeu? De tudo que era latte, não sei o que. E foi, né? Quando eu cheguei na última página, achei o tal, né? Aí, apertei. Fui pra fase 2. Fiz um cadastro, né? O cadastro, estava meu nome, meu endereço, meu telefone, a raça do meu cachorro, a ração que ele comia, assim, tá. Aí, terminei de fazer o cadastro. Passei para outra fase. Como meu cartão de crédito não era de aproximação, era de enfiação, eu tinha que digitar todos os dados. Eu já estava quase desistindo do café, né? Quando eu apertei o último botão, eu pensei, agora vai acabar, né? Minha saga, né? Porque eu aperto o botão, o tablet faz Não. erro. Não acredito, né? Chamei a Millennium, né? Aí veio ela. Aí eu disse, olha só, e agora? Eu fiz todo esse processo aqui, e quando eu fui terminar, apagou o tablet. O que eu faço agora? Ela olhou pro tablet, olhou pra mim e disse assim, nesse caso a senhora pede pra mim. Como assim? Mas era o que eu queria lá no início. Como assim? Então, tipo assim, ó, quando alguém entra pra tomar um café, ela quer só tomar um café, ela não quer fazer um curso expresso de italiano e nem quer uma saga tecnológica, né? Ela quer um café. Então, assim, ó, em primeiro lugar, tem que entender que a tecnologia é meio, ela não é o fim. Não naquela operação. Né? Então, eu não posso ignorar isso. Então, eu tenho que saber qual é que é o meu objeto ali. O que é o meu objeto do negócio? Meu objeto do negócio é fornecer café, então forneça café. De que forma? Da melhor forma possível. Né? Uma frase que eu repito muitas vezes é, faz o básico bem feito. Mas o que é o básico? Básico é fazer o que tu te propõe a fazer, mas também aquilo que teu cliente espera que tu faça. Isso é fazer o básico bem feito. Né? Ponto isso. Então, entender que a tecnologia, ela tem que vir para te ajudar. Né? Se ela simplesmente for espuma, cara, é custo. Ela não funciona. Né? Então, ela tem que vir para te ajudar. Né? E quando eu falo custo, não é só custo cash, tá? É custo no sentido de percepção de custo para o cliente para fazer aquilo acontecer. Imagina, eu podia ter resolvido o meu problema de tomar um café com muito menos, né, problema. O que me chegou isso? Fala com um podcast, entendeu? É isso aí, você fazendo conteúdo. Okay. Tá. A segunda questão, sobre a questão de aproveitar a tecnologia a seu favor. A gente tem que entender o nosso tamanho, tá certo? Para entender aonde a gente tem que estar e para a gente se aproveitar daquilo de fato. Você é um pequeno negócio. Cara, precisa ter 50 mil, 100 mil, 200 mil seguidores. Olha, tu tem que ter likes, mas likes que se transformem em vendas. Ponto. Então, não adianta tu ter 50 mil, 100 mil seguidores se tu não tem uma estrutura para atender potencialmente pessoas que possam te demandar de todos os lugares, né? Então, se o teu negócio foi crescer na internet, tu tem que se aproveitar daquilo ali, porque, de novo,
É legalzinho você ter um monte de likes, é bacana? É. Mas a pergunta é, no final do dia, como é que isso se transforma em receita? Você tem que pensar nisso, né? E aí, de novo, marketplace. Marketplace é um negócio bacana, legal, principalmente se você é uma indústria e se você pula o espaço do varejista para chegar no consumidor final. Mas se você é um varejista, talvez o mais interessante é você ter um canal direto com o seu consumidor, porque senão aquele marketplace no meio do caminho vai te roubar uma margem, pode ser uma margem significativa. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que usar dos instrumentos que a gente tem para fazer negócios acontecerem. A gente tem exemplos muito bons aqui em Porto Alegre de pequenas lojas de bairro que conseguem fazer com que muitos momentos em que a loja não tem um movimento, ela consegue fazer vendas ativas impulsionando via rede social. Mas por quê? Porque ela tem estratégia com aquilo, ela tem inteligência com aquilo. Uma coisa muito legal é que gente gosta de gente. E de gente de verdade. Então, quando a gente pega e bota, muitas vezes, o lojista ali na frente para falar do seu produto, para falar entendendo daquilo de fato, né? Daquele produto de fato, falando sobre precificação, mostrando, interagindo com o cliente, aquilo ali, muitas vezes, cria a liga necessária. Num passado não muito distante, a coisa mais importante que precisava ter uma loja era um bom ponto. Você escolhia onde você ia ficar e você esperava o seu cliente entrar. Hoje, a gente sabe que isso não é mais verdade. A pergunta é, será que a gente pode se dar o luxo de ficar parado dentro de uma loja esperando alguém entrar? Ou será que a gente pode estar no lugar onde mais as pessoas estão ao longo do dia, né? E aí, quando chega no Instagram, por exemplo, entender o que as pessoas buscam ali, né? As pessoas não buscam ali um grande cartaz de supermercado mostrando o preço. As pessoas buscam ali ser seduzidas, né? Então, você tem que usar das ferramentas de sedução necessárias para fazer com que aquele cliente seja levado para a sua loja. Porque, outro ponto importante, desde 2014, anotem essa data, tá? Desde 2014, a gente opera aqui no Brasil abaixo da linha dos 100 pontos de confiança do consumidor. Essa linha de 100 pontos separa o otimismo do pessimismo. O Galó fala uma frase muito interessante que é o seguinte: você vende para alguém sem dinheiro. Porque se alguém quiser, ele arranja dinheiro para conseguir comprar de você. Mas é muito mais difícil vender para alguém que não tem confiança. O que a gente fez nesses últimos anos foi aumentar ou diminuir o pessimismo. Mas a gente não conseguiu ir para o campo do otimismo. Então, nós temos desde 2014 um indivíduo cauteloso na hora de comprar. Mas ele não se endividou porque comprou demais, é porque a renda dele deu uma apertada. Porque muitas vezes ele não sabia usar os instrumentos de crédito de maneira adequada, mas não é porque ele estava comprando enlouquecidamente, ele não viu isso acontecer. Então, quando você tem um consumidor cauteloso, você precisa ser muito mais convincente, porque a compra por si só não existe, né? No passado, o varejo era comprado. De uns tempos para cá, ele tem que vender. E vender é muito mais difícil, porque você tem que ter estratégia e execução adequados para isso acontecer. Que baita ponto. Deixa eu... Quer seguir? Não, eu queria entrar num quesito no MEI, né? Essa galera que entrou aí nessa... Talvez ali na pandemia a gente teve um estouro desse público, eu empresa, né? E acabou abrindo o MEI ali como uma alternativa fiscal e de solução para conseguir vender o produto, talvez com bastante dificuldade essa questão de confiança, porque é pequeno e tudo mais. Ou até trabalhar em empresas também, né? Em formato de contratação mais ajustado e rapidinho. É, exato. Como que tu enxerga esse cenário? E acho que a gente tem um público bem aderente nesse público, né, do nosso podcast, de dicas para essas pessoas no termos de economia, de arriscar, de investir, de cuidados relacionado ao negócio, assim, ao MEI, por ele estar sozinho. Às vezes ele não tem o apoio que uma grande empresa tem economicamente e ele precisa tracionar, ele precisa como ajudar esse cara. Olha, não existe uma bala de prata, tá? Isso é
é muito relevante da gente destacar aqui. E, de novo, já falei para vocês, né, que eu não sou uma pessoa muito romantizada, né? Assim, então, eu sou muito pragmática com certas coisas. Existem 2 tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade e o por oportunidade. O por necessidade é o que gera, muitas vezes, muitos MEIs, né? As pessoas, elas queriam, na verdade, um emprego com carteira assinada, com 13º, com férias. Elas queriam isso. Mas, na falta disso, elas operam como eu, empresa. Né? Aí vem o MEI. Quando isso nasce de uma maneira desestruturada, e muitas vezes a justificativa da desestruturação é porque eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho que fazer a coisa acontecer, basicamente, as entradas são para bancar as saídas e assim por diante. Né? Você vive do giro. Né? Então, a primeira coisa que eu diria para qualquer pessoa, isso vale para uma pequena empresa, para uma média empresa, para uma grande empresa, é estruture-se. Gaste um tempo pensando na estruturação econômico-financeira do seu negócio. Por quê? Porque se você não pensar nisso, isso vai acabar atropelando você. Então, o MEI, ele tem que ser pensado sempre como o primeiro passo. Mas eu tenho que ter como meta deixar de ser MEI. E como é que eu deixo de ser MEI? Se eu crescer. Como é que eu cresço? Eu cresço se eu conseguir faturar mais e aumentar a minha rentabilidade. Porque isso também é outra coisa importante. Não adianta só faturar mais. Eu tenho que faturar mais fazendo com que o meu negócio seja mais rentável. Porque negócios em ambientes capitalistas, como é o caso que a gente vive, eles dependem da rentabilidade. Eles não dependem de faturamento. Tem um monte de empresa que, quanto mais fatura, mais próxima de quebrar ela está. Por quê? Porque dependendo do quanto ela está girando de recursos, mais ela está se afundando. Então, primeiro ponto, para essa estrutura. Entende o que é o teu negócio. E o que é entender o teu negócio quando você é o próprio negócio? É entender de todas as dimensões dele. E as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei fazer sozinho? Tem várias instituições que podem te ajudar a fazer isso. Né? Então, por exemplo, o Cindy Lojas aqui de Porto Alegre cansa de dar cursos de várias frentes. O Sebrae é uma instituição que pode ajudar quem está começando negócios. Então, não poupe tempo e recursos no tentar estruturar o negócio. Isso é fundamental. E outra, né? A gente tem que evitar nascer com vícios. Por quê? Porque negócios que nascem com vícios vão simplesmente majorando esses vícios ao longo do tempo. E, de novo, muitas vezes, fazer isso é até contrariar aquela nossa vontade inicial. Então, por exemplo, muitas vezes, não no caso do MEI específico, né, mas no nascimento de pequenos negócios, as sociedades, às vezes, se dão entre pessoas que se gostam, entre amigos que têm afinidade. E, muitas vezes, a gente não pensa em coisas muito simples, como, por exemplo, se as duas forças estão agregando ou se elas estão competindo por mesmos espaços. Muitas vezes, a gente não pensa na questão contratual dessa relação, que é importantíssima, né? Porque contratos têm que ser bem desenhados, principalmente pensando no fim deles. Porque no amor está tudo bem. O problema é quando vem a dor, né? Então, eu diria isso, né? Vale para qualquer empresa, mas especialmente para quando você é pequeno, porque é mais fácil fazer isso. E principalmente aqueles MEIs que são MEIs de produto único, isso tem que estar na ponta da linha. Muito alinhado. Tá? Muito alinhadinho, né? Tem que ter uma estruturação do negócio, precificar corretamente, entender qual é o fluxo de caixa e ter como princípio básico a ideia de crescer, né? De deixar de ser MEI. Esse tem que ser o teu objetivo. Eu, particularmente, acho que o MEI ele tinha que ser algo temporário. Você tinha que ser MEI durante um período de tempo. Né? Ou tu muda ou fecha. Para você conseguir entender que aquilo ali é simplesmente um impulso para o negócio começar. Perfeito. Né? É para você começar a andar. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma estrutura tributária que é muito complicada. A reforma está aí, vamos ver se ela pode nos ajudar nisso. Né? Mas, com certeza, o começo ele tem que começar redondinho para andar melhor. Né? Entrando, eu só queria puxar um assunto que acho que tu
fez administração, lidou com a economia, eu não é da minha área, eu sou mais da área da comunicação, né? Mas como tu tá enxergando esse movimento de criptomoeda, de se inserir nesse segmento, o varejo, tu acha que ele caminha para isso, não caminha? É uma realidade hoje? Essa é uma pergunta muito pessoal, tá ligado? Não, mas é que não deixa de ser uma possibilidade, talvez, Sem né? dúvida. De tu impactar, assim como a gente falou, o 60 a mais é uma grande possibilidade. Daqui um pouco tu se inserir nesse segmento pode ser uma possibilidade pro teu negócio. Mas eu acho que a gente está ainda bem longe, sabe? A gente que vai vir aí com o Drex, que é o Real Digital. O Real Digital eu acho que vai facilitar grandes transações econômicas que hoje são muito impactadas por essa questão da confiança, né? Legal. Então, eu acho que isso vai facilitar, por exemplo, você comprar e vender um carro, comprar e vender um terreno, comprar e vender uma casa, fazer um negócio de uma grande empresa, né? A gente já tem o Pix no nosso dia a dia para essas pequenas transações, mas as criptomoedas, eu tenho ainda alguns pontos em aberto, assim, né? Porque quando a gente não tem regulamentação, quando a gente não tem um regulador lá no fundo, né? Te dizendo como as coisas têm que funcionar, isso é mais um complicador. E economista, em geral, não gosta muito de ambientes de incerteza, né? Então, eu acho meio... Eu tenho ainda algumas dúvidas a respeito. Mas, em compensação, o blockchain, que é a tecnologia que está por trás das criptomoedas, eu acho que ele veio para ficar e eu acho que ele é revolucionário, sabe? Eu acho que ele é revolucionário. Não tem dúvida disso, que eu acho que é uma coisa que vai dar muito ganho para a gente a médio e longo prazo em termos de movimentação econômica mesmo, né? De facilitação de ambiente de negócios, de segurança, de redução de nível de incerteza nas transações e, portanto, redução de custos de transação. Então, o blockchain eu acho top. Patrícia, quando esse episódio for ao ar, eu vou dar uma de tio do WhatsApp. Eu vou pegar esse link aqui, eu vou disparar para todo mundo, porque que baita episódio. Sério, muito obrigado por ter vindo aqui. Vou ligar agora pro meu sócio e dizer que tem que assistir agora a prévia. Vai viajando, ele tá em viagem, já bota aí no teu carro, já vai escutando, tá com o link, tá tudo certo. Mas que legal, a gente conseguiu ter uma conversa que passeou aí por vários assuntos diferentes. E eu acho que um podcast que nem esse, ele muitas vezes não vai trazer muitas respostas, mas ele tem que fazer as pessoas se fazerem perguntas. Eu acho que é essa a questão, né? Quando a gente vai andando, a gente vai vendo paisagens diferentes, né? Quando a gente vai andando, a gente vai vendo paisagens diferentes, mas só vê paisagem diferente quem olha para o lado. Tá certo? Quem está distraído numa outra coisa, que está olhando para baixo, né? Quem está pensando, não vê o que está passando do lado, né? Então, eu acho que um episódio que nem esse aqui passeou por várias coisas diferentes, que eu acho que se a gente pegar alguma delas e prestar um pouquinho mais de atenção, quem sabe a gente não faz... Sabe que nem Oscar foi do Ano Morto? Mas a gente bota uma energia a mais aí no nosso negócio e faz a coisa dar uma fervida. Né? Como a gente está no início do ano, deixa eu só te fazer uma pergunta a Patrícia. Solta o freio. Já sabe que ela não é romântica. Chegou o ano de soltar o freio ou ainda é época de segurar? Como assim? Economicamente. Não, eu acho que a gente está vivendo um ambiente ainda de cautela, né? Não adianta dizer que a gente está... O Brasil, ele é uma fábrica de novidades, né? Aqui até o passado muda, né? Então, tipo assim, né? Essa frase não é minha, né? Então, assim, a gente está num ambiente cauteloso, a gente vai continuar vivendo um ambiente cauteloso, a gente vai baixar juros? Vai, mas tipo, a gente vai continuar tendo taxa de juros real muito elevada, né? No Brasil, durante um bom tempo. E o que é cautela, né? Cautela é ter cuidado com as escolhas, não é não fazer escolhas. Cautela não é paralisia. Demais. Cautela é ter cuidado com as escolhas que se faz. É não ter preguiça para fazer as escolhas corretas, né? É, às vezes, você levar um pouquinho mais de tempo, mas tomar uma decisão que você vai não se arrepender, ou pelo menos você vai saber qual é que é, né, o risco que está colocado ali. Eu acho que nós, brasileiros, somos um país que tem, é a frase feita, né? Mas tipo, tem muito potencial. Só que potencial não realizado não adianta de nada. Nada, se foi. Né? E grande parte do potencial está nas pessoas deles. Assim, a gente é um povo muito adaptável. A gente é um povo que já passou por muita coisa.
A gente é um povo que tem várias características extremamente positivas, né? Louváveis até, por pensar tudo que a gente já passou aqui. Mas a gente tem que aprender a fazer uma coisa, né? A entender que toda escolha tem um custo e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então, se a gente começa a praticar isso, acho que meio caminho está andado, né? É isso aí. É isso aí. É Temos, um baita né? ponto. Sem e dúvida. baita detalhe de... Se tu arrisca sabendo onde tá indo, né? Aí Faz eu- conta, faz conta. É. Faz conta que é a melhor É coisa testar a profundidade do rio com perninha só. Só uma aqui, ó. A outra tá na beira. É, não, mas é verdade, verdade, verdade. Patrícia, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado com a gente conhecimento. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo. A gente espera que tenha sido excelentes festas, né? Natal e Ano Novo, e que 2024 seja um baita ano para nós. Até o próximo. Valeu.